Boa tarde. Vamos para a nossa live de sexta-feira. A live hoje acontece com Sônia Câmara, médica fisiatra no Rio de Janeiro, que faz parte da segunda turma de formação internacional de ginástica holística na França. Quando a formação ainda acontecia lá, era uma formação internacional. Hoje nós temos a nossa formadora aqui, Patrícia Lacombe, no Brasil. Sônia escreveu um capítulo no livro O Legado de Marie-Jo Guichard para a Ginástica Holística. E a história dela está resumidinha aqui na página 33. E hoje o bate-papo promete muito. Vocês têm muito a aprender. Sônia, eu já vou te aceitar para a gente já ir começando que o tempo urge. Oi, Helena, oi, Bia, oi, Célia, oi, Ana. Muito obrigada pela presença de todas. Oi, Sônia. Deixa um apoio aqui que eu não tenho tripé, sou meio da época das cavernas, que horror. Tá aparecendo aqui? Tá, acha só um lugarzinho que você não precisa se preocupar com... Esse tá bom. Deixa eu ver. Aí, tá ótimo. Tá bom assim? Tá. Pronto, assim não precisa Tá ótimo. segurar. E para você também não precisar... Para você aparecer, não ficar... A cabeça pode aparecer um pouquinho mais. Isso. E hoje promete. A gente está com um pouquinho de Talvez seja o... Melhor com fone? um pouquinho. Se eu funcionar sem fone é melhor que eu fico mais longe. Mas acho que agora melhorou. Tá bom? Tá, deixa eu experimentar de novo. Fone aqui, qualquer coisa. Acho que... Vamos ver se melhorou, meninas. Não, tá com eco. Vamos sim. Acho que você... Aqui, de volta. Acho que dá para ir sem fone. Vamos ver. Fone? Tá me escutando bem, Sônia? Eu tô te... Acho que é melhor sem o fone. Deixa. Daí, vamos ver se eu te escuto melhor. Pronto. Esse tá bom agora. Vamos sem fone hoje. Tudo bem. É assim, às Sem vezes fone, acontece alguma intercorrência mesmo da internet, assim mesmo. E aí. Pronto. Vamos lá. Hoje é teu dia. E falar um pouquinho para nós da sua experiência, contar quem é Sônia Câmara, o ano que você fez a formação, como você chegou lá na ginástica holística. Nós somos todos ouvintes, eu vou te lembrando, como a gente comentou de você contribuir com toda a teu conhecimento. Consegui dar uma resumida. Eu vou lembrando os pontos que serão importantes você comentar. Tá bom, querida. Tá bom que a gente pontuou, mas a palavra é sua. Eu te agradeço muito por estar aqui. Tá bom, olha, eu que primeiro agradeço muito e te dou os parabéns, né? Porque você é uma guerreira incrível, você criou esse projeto, livro, agora está criando, né, essas conversas e já tem aula. Ontem foi maravilhoso, adorei a Lucy. Então, assim, meus parabéns pela essa sua disposição, Josete. Josete conversa no telefone no sábado com quem vai falar na terça e no domingo com quem vai falar na sexta. Isso fora as outras 1000 coisas que ela faz, né? Então, assim, obrigada, estou super feliz. Você está tendo um efeito também meio de ginástica holística em mim, de despertar novas redes neuronais, no caso no cérebro, quer dizer...
É no cérebro, mas não foi através do movimento. Foi através do seu projeto. Que bom. Enfim, porque eu até escreveria o capítulo de novo, talvez. Que na primeira vez que eu pensei sobre isso, eu acho que eu não pensei como eu pensei agora, né? Que eu fiz a turma de 89 e 90 e, gente, passaram 30 anos, eu não percebi. Passa, Inclusive, né? eu perdi o contato e estou super feliz de ter retomado, né? De ter encontrado as pessoas da minha turma que fazem um trabalho lindo. Eu estou fechando a turma, né? Tá fechando sua turma. Então, até aproveito para dizer para as meninas, quando elas verem, se elas verem, que foi um privilégio eu fazer o curso com elas, porque elas sempre foram muito sabidas. Eu vou contar aqui, eu era muito iniciante nessa área, estudante de medicina, quer dizer, já era formada, mas vinha da medicina, né? E, então aprendi muito com elas também, além de aprender com a Marie-Jo, é óbvio, né? Mas aprendi muito. Imagina, na minha turma era Ângela Beatriz, Celinha, que é do Rio, Maria Emília, Bio Cunha e Angela Santos. Nossa, Nossa Senhora! na época eu acho que eu não tinha dimensão de quando, mas foi muito bom. Então, E Sônia assim, Câmara. sim, eu era. Então, eu vim assim de um lugar totalmente diferente. Né, a maioria das pessoas eram da fisioterapia, Bia vinha da dança. Eu não tinha história assim com movimento e tal. Foi tudo para mim começou na medicina e de uma maneira inusitada também. Bom, eu estudei na UERJ, né, sou aqui do Rio, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde tem uma universidade maravilhosa, tem um hospital maravilhoso. E tinha uma colega de turma, que eu não sei se vocês... Aqui, ó, a Zezé. Que já é conhecida aqui do grupo, né? A Tânia já postou. A Zezé chegou bem na hora, Zezé! Zezé entrou bem na hora, que eu estou começando a contar, Zezé. Como é que eu fui parar na ginástica holística? Eu estou dizendo que tudo começou aqui, ó. Né? Bom, para quem não comprou ainda, antes de eu contar aqui tudo, recomendo, porque é maravilhoso. É bárbaro. Inclusive, em relação, assim, às vezes né, muito mais ampla, mas em relação à concepção assim, do movimento como transformador, né, não só da parte biomecânica, mas como um todo, a parte emocional e, enfim, visceral, o Zezé e Renfried estão aqui de mãos dadas, né? Enfim, então aqui, ó, vocês já conhecem. Então, eu estudava medicina na UERJ, pensava em fazer saúde pública, né, ser sanitarista, não tinha a mínima intenção de trabalhar nem com reabilitação, nada. E tinha a Zezé, a nossa colega, nossa amiga, né? Tínhamos um grupo. E Zezé não era a primeira formação de Zezé. Zezé, nós todos novinhos, né? Em torno de 20 anos. Zezé tinha seus 40 anos e vinha de uma formação na área de humanas, né? Em filosofia. Zezé me corrige se estiver falando bobagem aqui, mas acho que, né, em filosofia, sociologia, um trabalho maravilhoso, que, né, com uma história de vida linda, rica, com um trabalho em educação, como se diz, movimentos sociais. Então, assim, né, Zezé é uma pessoa, né, com uma história de vida riquíssima, toda essa bagagem. Tinha o sonho de estudar medicina e foi maravilha, foi minha colega de turma, olha que coisa boa. Nossa. Então, lá pelo 5º ano, eu acho que foi, eu sou meio, minha memória não é muito boa, né, tanta coisa aconteceu, mas medicina são 6 anos, né, foi do meio para o fim, deve ter sido em torno do 5º ano, em 84, até para ter dado tempo da Zezé conhecer essas coisas. Agora eu vou deixar uma super curiosidade em vocês. Como Zezé conheceu tudo isso, entendeu? Porque foi ela que me apresentou. Então eu sentia dor nas costas e Zezé me convidou para participar de uns grupos que ela fazia nessa época na casa dela, lá em Botafogo. Eu lembro perfeitamente desse apartamento. Minha memória é ruim, mas tem umas coisas que... Né, Zezé transformou o quarto dela tipo um estúdio, assim, que era um espaço grande.
Isso, a Tânia já pediu uma live com ela. Olha, Ah lá, quem eu vou sabe? sugerir depois, que se a gente terminar o ciclo, Josete, nossa grande entrevistadora, que a Zezé tem que... Mas então, olha, assim, eu acho que até assim, o esboço desse livro aqui maravilhoso, acho que começou ali, gente, que foi quando a Zezé começou as reflexões dela, né, sobre o que era a saúde, a medicina. Então, era o quarto dela que ela transformou, e eu fui lá, né, fazer o trabalho. E eu não era assim atleta, fazia ginástica na academia, aula de dança da academia, aquela coisa cheia de espelho, todo mundo. Cheguei lá, aquele colchonete no chão, uma bolinha de tênis, foi esquisita. Enfim, comecei, né? Fiz e aquilo foi, né? Achei muito bom, mas ao mesmo tempo, Zezé também me apresentou uma outra coisa, que era o trabalho de uma francesa. Então, tinha esse trabalho de fazer as bolinhas, exercícios. E Zezé me avaliou minha postura, viu que eu estava toda torta, rodada, com membros inferiores, e aumento de lordose, cadeias. Então, Zezé já tinha tido contato também com a Mézières, Françoise Mézières. Né? Bom, estou falando aqui para quem não é da área, né? Uma fisioterapeuta francesa que, né, trouxe uma ideia nova de cadeias musculares, de globalidade, enfim. Então, eu não lembro assim da ordem, talvez, né? Tudo bem. Tem que chamar Zezé aqui, gente, porque eu não lembro de muita coisa. Eu sei que ao mesmo tempo eu entrei em contato, então, com esse trabalho de cadeias da Mézières, esse trabalho, né, do exercício. Zezé, bom, aí vou dar um pequeno spoiler. Claro que Zezé, o primeiro, depois vão ter que ver com a Zezé. Mas o primeiro contato dela foi também, é claro, com um clichê, que eu acho que vai ser o clichê aqui do seu projeto, o livro da Thérèse, O Corpo Tem Suas Razões. Foi o começo, não dá para negar as origens. As origens foi essa, esse livro foi o que originou. Então a gente tem que honrar. Pois é, Zezé também descobriu que tinha Mézières lá, correu atrás, descobriu, enfim. E também, claro, Zezé recomendou que lesse o livro, né? Então foi a partir daí, aí eu não me lembro bem assim, né? Mas eu sei que isso foi crescendo. No começo eram alguns colegas de turma, depois isso foi crescendo para outras pessoas, e ao mesmo tempo a gente começou a estudar essas coisas, né? Zezé sempre foi muito... assim, teve um interesse muito grande em educação, ele é excelente para ensinar e, enfim, reunir as pessoas, né? Tanto que ela, né, criou, né, enfim, várias coisas. Então, a gente criou-se ali um grupo de estudos e um movimento, aí tinha os colegas clínicos também, Maurício e Bernadette, Maurício Tatar e Bernadette Vidal, e nossos amigos, né, somos amigos até hoje, eles na época... Eles eram clínicos, estavam fazendo também a primeira turma de acupuntura aqui do Rio, a acupuntura nem era reconhecida como especialidade médica, e aí criou-se assim um grupo grande de discussão, falava sobre saúde em geral, alimentação. Zezé agregou depois outras pessoas que não eram médicas para experimentar o trabalho, né? E aí, enfim, algumas delas, inclusive, se encantaram tanto pelo trabalho que acabaram estudando fisioterapia. Uma delas, inclusive, nossa querida, né, que começou nessa época, quem faz osteopatia deve conhecer, a Malu, Maria Luísa Correia. Ela é carioca? Arruda. Não sei se é Arruda. Malu veio do nosso grupinho. É Arruda Correia ou Correia Dutra? Eu não sei, eu não me lembro. Mas quem faz osteopatia conhece Malu. Tem um livro também. Também Malu veio dessa... Maria Luísa Arruda Correia. Ela lançou em 2016, Raízes da Osteopatia. Então, Malu veio dessa época, Malu era formada em História, trocou para estudar Fisioterapia. Então, Zezé criou esse grande movimento, né? Depois que nos formamos, Zezé que lembrou, não lembrava direito, alugamos, Zezé me disse que ela que procurou, e alugamos um apartamento, que era um prédio misto, em Botafogo, famoso da Muniz Barreto, onde Zezé fundou, muitos anos mais tarde, com a Emília Cajati, com quem ela escreveu o livro, o Pulsar Equilibração Corporal. Eu acho que muitos de vocês que têm Instagram, acompanham, vocês conhecem, né? Isso. Então, tudo começou ali, né? Começou primeiro na casa da Zezé em Botafogo, depois foi para Muniz Barreto,
Aí já estava, né? Inclusive eu fiquei pensando uma coisa interessante, né? Zezé, que até as pessoas, Zezé conhecia muita gente, pessoas muito interessantes, né? Que aí frequentavam, faziam os grupos, achavam aquilo tudo muito bonito. E eram pessoas muito interessantes também. Até as pessoas que. Ih, Zezé está dizendo. Ah, não, a Tânia. Zezé conheceu a Cristina antes de mim. A Antes Zezé. dela. Enfim, Zezé vai ter que contar aqui como é que ela conheceu essas coisas, né? Eu só dei o spoiler da Thérèse Berterrat. E eu foi por causa da Zezé. Mas mesmo assim eu mantive a minha ideia, fiz a minha residência em medicina social, depois que eu me formei lá na UERJ. Mas foi 86, 87, então eu mantinha já também esse trabalho com a Zezé. Tá? E no começo, eu confesso que era tudo meio confuso para mim, eu não entendia muito bem o que era o que, cadeias, né? Como é que. Mas depois, assim, eu não me lembro que momento que isso foi entendido, mas a gente conseguiu compreender que a Thérèse falava de duas coisas, né? Uma coisa de um trabalho passivo de cadeias musculares e mostrava o trabalho ativo da Rinfield, né? De educação somática, reeducação motora, enfim. Uhum. E aí, enfim, eu fui tentando entender como é que aquelas coisas funcionavam e tal, assim, para mim elas conversavam quando falava a respeito de globalidade, Sim. né? Diferente do que a gente aprendia, por exemplo, na medicina, o exame ortopédico, que é todo compartimentado. Então, essa foi a novidade. A gente está falando muito, já tem que abreviar. Enfim, Zezé me apresentou esse mundo novo né, de movimento, mas enfim, nossa. E foi ela que te Foi ela apresentou a que te data do apresentou a curso para data você ir Sim, fazer lá. exatamente. Na verdade, Zezé que me apresentou tudo. Ela me apresentou ao livro da Rinfield, que tudo que eu tinha, a Zezé trazia da França, enfim, eu descobri que o meu livro é uma xerox que a Zezé trouxe. Assim, eu tenho depois a tradução da Ângela, mas o meu livro mesmo em francês é de 87. Cópia, né, xerox da Zezé. E aí fiquei encantada, adorei com o livro, eu também me interessava por psicanálise, né, tanto para, assim, eu era paciente, né, analisando, estudava, enfim, me identifiquei muito com o livro, né, e aí Zezé, então, me falou do curso, não sei como ela soube, não me lembro, enfim, e me apresentou por cartas a Marijô, né? Foi ela que me apresentou por cartas a Marijô, e Marijô me aceitou também por causa do trabalho que eu tinha com a Zezé. Sim. E aí eu fui, mas o que eu digo assim, né, que as meninas, é porque eu tinha, então é isso, eu vinha da medicina, a gente tinha um trabalho muito intenso, estudava muito, até para correr atrás daquilo que a gente não tinha aprendido, que a gente, enfim, aquela anatomia da medicina, né, toda sem movimento, enfim. Por partes. Por partes. Exatamente. Hoje em dia até os currículos estão melhores, mas na época, então, era no primeiro ano, você tinha que decorar o nome da protuberância do osso, mas não tinha ideia para que aquilo servia. Então, a gente estudava muito, mas eu estava meio começando, né, enfim, nesses caminhos, né? Uhum. Por isso que eu digo que, né, foi muito bom lá o encontro com as brasileiras. E o curso foi assim, abriu, né, milhares de portas para mim depois, enfim, para eu continuar estudando, né? E eu coloquei assim como dois pilares, né? O pilar do trabalho ativo, da reeducação, que eu sou apaixonada, que eu acho que é o trabalho da ginástica holística, mas não dava para separar tudo isso que a gente sabia, né, das cadeias, inclusive porque o curso, né, vamos falar do curso da Marijô, o curso é um curso prático, né, precisa ser, a gente precisa experimentar, né, mas a Marijô discutia com a gente os movimentos, né, assim, não era uma aula teórica, mas havia uma discussão, não sei se também por causa da... Enfim, mas eu lembro, pode ser que as meninas me corrijam que eu esteja errada. Inclusive, eu tenho no caderno, não, mas no meu classeur, eu tenho, assim, coisas da Perret Bézier, que eu comprei até no ano que eu fui lá, eu observei. Uhum. Eu colocava. Então, acho que a gente já tinha uma discussão, assim, meio, né, como é que a gente encaixava aquela ideia de globalidade e cadeias musculares na parte, vamos chamar assim, biomecânica, né, da Rinfield, né, que não dá para separar, né, mas, enfim, né, analisando a estrutura biomecânica dos movimentos, né, então, assim, o curso era prático, mas tinha
eu me lembro que tinha essa análise, né? Tinha toda a questão do períneo, muito importante para Marie-Jo, né? Da questão toda do PTL. Marie-Jo me indicou um livro maravilhoso, que acho que é Marie-Jo, assim, muito atenciosa, né? Como todos falaram. Aquele jeito francês, bem frio, mas parecia que ela não estava percebendo, mas ela percebia tudo, né? Com uma atenção especial para cada um. E eu não me lembro como, mas acho que eu comentei com uma Marie-Jo que eu queria ter filho, né? E ela me indicou um livro que eu tenho, que eu amo, Inané dans la vie d'une femme, que eu trouxe. E, enfim, era o the best, assim, para uma gestação, né? E esse foi um Então, grande assim, presente que você teve também da GH, que você comentou na sua vida, né, Sônia? Sobre como foi teu parto, teu pós-parto com a GH, né? com certeza, foi um super presente. Depois daquele intensivão, né, foi 89, 90, meu filho nasceu no começo de 92, então praticamente um ano depois eu, né, passei para gravidez e tal. E ainda, claro, né, a gente volta a ficar trabalhando. E, nossa, eu até brincava, eu dizia, nossa, se não tivesse que criar depois, eu ia viver grávida. Adorei. E tudo, aquela dor nas costas, quando eu era estudante, desde que eu fui para a ginástica olímpica, eu já não sentia mais, não sabia que era isso. Né? Descobri com a Zezé que eu podia sentar de outro jeito, né? Isso tudo foi... Enfim, então a ginástica... bom, peraí, vamos voltar lá para a Marie-Jo, né? Eu quero falar um pouquinho dela. Que ontem a Lucy falou uma coisa muito interessante que eu gostei dessa, né, da Marie-Jo transmitir a pedagogia da ginástica holística e ao mesmo tempo os movimentos, né, que são toneladas, né? A gente tem esse classer, como é que loucura, como é que ela organiza aquilo tudo. Acho que ela deve dar um pouco diferente para cada ano, imagino. Também Não sei, acho. foi a Gente, desculpa, Ana Virgínia, que mostrou o último trabalho, não foi o nosso último trabalho, entendeu? Então, mas realmente, eu acho que ontem a Lucy foi muito genial, porque a Marie-Jo soube realmente passar a pedagogia do trabalho, aquilo que nós também conversamos, Josete, que eu achei que foi assim, muito bom para a nossa turma, poder assistir às aulas que a Marie-Jo dava para os alunos dela. Né, como era uma aula, começo, meio e fim, que é com a queixa XY, com a pessoa, né, tendo tal e tal reação. E várias outras turmas não tiveram, e eu não... não, é da Ju. Sônia, coloca um pouquinho o teu fone para eu ver se o meu eco diminui. Mas eu vou falar pouquinho, eu quero escutar você. Não faz mal, meu eco não vai atrapalhar. Experimenta pôr teu fone e vamos ver se isso diminui. Oi, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que agora realmente melhorou. Vamos ver com as pessoas que estão escutando se melhora. Deixa eu ver. Vamos ver se o eco diminui. Parece que sim. Parece que então, sim. Assim, tá ótimo. Tá melhor? Então, isso acho que era um privilégio também, né? Poder assistir. Porque é fácil você ter toneladas de movimento, o que eu vou fazer com isso, né? Sim. Você sente, porque é totalmente diferente. A formação, ela tem um caminho para ser percorrido, porque afinal de contas aqueles profissionais vão trabalhar e o dia a dia, né? Então vocês tiveram esse grande privilégio de assistir ela atuando. Com certeza, isso para mim foi assim muito importante. Eu não tinha me dado conta que outras turmas não tiveram isso. Foi aqui com o seu projeto que eu descobri isso, né? Eu gosto, assim, Sônia, quando você também coloca que a ginástica holística é um trabalho terapêutico, quando você visualiza isso, né? Que ele é um trabalho de reprogramação. Isso. Eu achei isso bárbaro quando você colocou isso para mim, essa reflexão que você fez. Então vamos falar disso, que aí tem a ver com a pedagogia do trabalho, que eu entendo, né? Que a Marie-Jo conseguiu, acho que transmitir. A Marie-Jo, assim, maravilhosa, né? Sentadinha no banquinho, ela fumava, não fumava, gente, Marie-Jo? Fumava. Ça, c'est unique dommage. Ai, meu Deus, tá caindo aqui. Mas não, a gente vai lidando. Ela fumava. Então vamos falar disso.
Mas Marrijô passou sim. Então, assim, eu cheguei, né? Eu acho que assim, tinha uma coisa que me incomodava, pelo fato de eu, não sei, né? É uma questão minha, talvez na medicina, é que essas coisas pareciam que ninguém sabia explicar como é que isso tudo funcionava, né? Que as pessoas me achavam meio louca, né? A gente, né, fica pisando na bolinha. Mas essa questão assim de por que que eu piso na bolinha, né, no pé, e relaxo meu pescoço, a gente entendendo as cadeias musculares, fácil a gente já conseguia compreender isso. E tinha agora a questão da reeducação, né? Uhum, Como é que eu pisar numa bolinha, pensar no que eu estou fazendo, prestar atenção na minha respiração, vai ter um efeito de mudar a minha postura. uhum, Inclusive, eu senti isso lá. Então, eu falei, não, assim, é, enfim, sabia-se, né, já era a própria pedagogia da Henry Field, a estimulação sensorial, né? Essa é a uhum. pedagogia Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, tudo bem, eu estou dando muito estímulo sensorial, estou prestando atenção na minha respiração, né? Estou mexendo devagar, prestando atenção, prestei atenção, mas como é que isso funciona, né? Por que que isso... Enfim, aí isso sempre eu fiquei, não, isso um dia eu vou entender por que que isso acontece. Ai, gente, meu coisa está saindo aqui. Você está E incomodada com o fone? Tudo bem? não, não, tudo bem, querida. Tá. Enfim, e é claro, então, assim, com os avanços, né, dos estudos da neurociência, a gente consegue compreender tudo, tudo tem explicação. Eu Uhum, acho isso lindo, porque o que que é esse estímulo sensorial, né? Aí posso falar aqui rapidinho para quem não é da área, como é que funciona, né, maneira muito, muito hiper resumida a motricidade, né, de maneira absolutamente resumida, né? Motricidade humana, né, assim, extremamente complexa, mas ela é o resultado, né, da interação de um circuito, né, de todas as nossas sensibilidades chegam no nosso cérebro, aquilo é analisado e você tem a resposta motora. E isso é um circuito, né? Então, todas essas informações sensitivas, são todas as nossas sensibilidades, elas é que comandam, né, regulam, informam o movimento. Sem isso, né, quem tem um AVC, por exemplo, com a parte sensitiva comprometida, não consegue andar. uhum. Apesar dele ter força, ter tudo, a pessoa, porque não tem aquela informação. Então, na verdade, assim, esses trabalhos de educação somática, ou reeducação, né, do movimento, como queira chamar, eles se enquadram nisso, né? A gente consegue reprogramar esse circuito, né? Tudo isso eu estou falando aqui muito simples, que não dá tempo, né? É interessante pensar, né, que quando essas informações vão todas para o cérebro e tal, a gente faz como se fosse uma fotografia no cérebro do jeito que a gente está acostumado, que é o nosso padrão motor, o jeito que a gente está acostumado a se mexer, a nossa postura. Uhum, E esse jeito que a gente, né, tem como se fosse uma fotografia no cérebro, é o jeito que a gente acha normal, que a gente acha confortável, que a gente está acostumado. Então, né, é muito comum que assim, quem trabalha com isso, assim, a gente vê isso todo dia. A pessoa chega com os ombros lá nas orelhas, eu gosto de falar, relaxa os ombros. Ué, estão relaxados, não estão, não? Então, então, esse trabalho de reeducação, bom, enfim, então a gente tem essa fotografia, né, o jeito que a gente está acostumado, por mais torcido que a gente esteja, é o jeito que parece absolutamente normal, fisiológico, maravilhoso. uhum. Só que isso, né, é tudo mutável, né? Essas coisas não são fixas. Então, a gente consegue interferir nisso através desses estímulos. Por isso que é importante, né? Porque são estímulos sensoriais. Qual é a diferença? Porque está mexendo também, né? Qual é a diferença? É Uhum. você fazer o movimento com qualidade, né? Que aí vem da origem da ginástica holística, né? Que era, assim, o pessoal aqui já falou, ele sabe bem mais do que eu, mas enfim, só para citar aqui para quem não é da área, enfim, a origem do método vem do século XIX, era uma certa oposição das ginásticas chamadas expressivas, que visavam a qualidade do movimento, em detrimento à ginástica mecanicista, criada por Ling, da Suécia. Enfim, resumir, Maria Emília, que sabe bem, pode contar essas coisas para a gente.
Mas enfim, né? Então, assim, o movimento deve ser feito com qualidade e não de maneira mecânica. Para a gente dar qualidade ao movimento, a gente precisa ter estímulo sensorial. Então, Uhum. esses estímulos sensoriais conseguem, né, fazer com que a gente transforme esse padrão motor. É por isso que a Henry Fried, né, no livro dela, ela fala, meu trabalho é transformar os hábitos motores, né? Que não são só motores. Então, vamos falar um pouquinho dessas todas sensibilidades, Legal. né? Que são as que vocês conhecem, né? Da pele, enfim, quem não é da área de saúde, o nosso corpo é rico em receptores em todos os órgãos, né? Em relação ao movimento, é pele, músculo, articulação, enfim, mas tem os receptores reagem a diferentes estímulos, né? Os órgãos dos sentidos também contribuem, né, para esse circuito, esse controle do movimento. E duas coisas interessantes, né? O nosso sistema lá nervoso, que a parte, né? Assim, né? Então, sistema, resumidamente, sistema límbico, que controla as nossas emoções, envia e participa e colabora ativamente desse circuito sensório-motor, assim como o sistema nervoso autônomo. Então, a gente junta tudo, gente. Claro que tem efeito, né, no nosso psiquismo, nas nossas emoções e no corpo como um todo. Uhum. Então, assim, eu comecei a descobrir isso, tem o quê? Assim, desde 2000. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei maravilhada, né? Falei, viu? Eu não Assim, faço, tudo eu não faço coisinhas alternativas, não. Tem muita é, coisa profunda nisso, né, Sônia? exatamente. Então, isso tem a ver com a pedagogia, né? Que a Marie-Jo ensinava, que eu vou falar algumas coisinhas que eu, né, quero pontuar dessa. Legal. Primeira coisa, então, que eu acho muito interessante, utilizar aqueles todos contatos, né? Tanto chão, parede, bolinhas, bastão, almofadas, enfim, tudo que puder, para estimular, né? Estímulos sensoriais, né? Isso faz parte da pedagogia. E o legal, né? Que, por exemplo, algumas dessas bolinhas, algumas não todas, ainda faz uma massagem miofascial. Então, ao mesmo tempo, um estímulo sensorial e tem um efeito ali, né? Uhum, uhum. Em Enfim, toda a face, em toda a face também, em si. Né? musculatura. Mas esse que é o efeito, né? Que aí vai relaxar, seu cérebro vai entender que relaxou, né? Então os contatos, trabalhar um lado. Bom, antes disso, né? Antes de começar a se observar, né? Aquele repertório inicial sempre, Uhum. né? Faz parte. Tanto que ela começa, acho que ela começa todos os cursos com repertório, né? Eu acho que ela começa todos Sim, com. com a sua Então, autoobservação. observar, exatamente, sempre. Trabalhar um lado e comparar com o outro sempre, isso Uhum, é muito legal. uhum. Trabalhar um segmento, comparar. Fazer movimentos inusitados, diferentes, para estimular novas redes neuronais, né? Porque a gente sabe pela neurociência hoje em dia que são redes neuronais que se formam, que Uhum. são plásticas, a isso. E então, se a gente fizer sempre o mesmo movimento, a mesma coisa, a chance da gente conseguir mudar vai ser pequena. Sim. Vocês conseguiram fazer o ombro ao contrário ontem da Lucia? Nossa, foi difícil, hein? Para mim foi Eu muito. me lembrei. Eu achei genial. Tô precisando A mais. cara. Eu achei genial aquilo. Ai, meu Deus, espera aí. Fica tranquila. Então, esses movimentos. Aliás, a aula que a Maria Emília e a Rosana já estão propondo é essa, né? Movimentos inusitados. Movimentos Eu achei mais. genial. Amei. É isso mesmo. É estimular a rede neuronal. Então, os contatos, trabalhar um lado e outro. Deixa eu me lembrar aqui, as pedagogias. A questão do movimento ser descrito, né? Não ser mostrado. E isso tem dupla função, né? Além de você não imitar, tem a questão do olho também, que isso é importantíssimo. Ah, isso é Né? A bárbaro. gente. Esse olhar que você tem sobre isso, fala disso. Isso é demais, seu olhar É, sobre isso. a gente precisa. Mas isso não sou eu, não. Henry Eu Frios fala sei, não, isso, eu gente. sei, mas é que tem fichas que Mas a caem. gente Com lendo. a Mas a gente gente lendo. conversando, a hora que você falou, eu falei, nossa, isso é mais do que pérola, é verdade.
É verdade, né? A gente, assim, por que que a gente não tem espelho, né, na sala inteira? Por que que é o espanto de todo mundo? Foi o meu, né? Entrei na sala. Porque a gente precisa minimizar o nosso estímulo visual. Se a gente for estudar essa interação sensório-motora, o estímulo visual, ele é muito usado em detrimento das nossas outras sensibilidades como informação. Então, a gente tirando esse estímulo visual, a gente obriga o nosso corpo a estimular as outras sensibilidades, que o cérebro é igual quem fica cego, né? A pessoa vai aprender de novo, mas o cérebro vai ter que... Imagina que confusão, né? Você perder para o movimento. Sim. Né? Nem quem nasce, é quem está vendo e perdeu. Nossa. Então, assim, essa questão para mim é fundamental, né? Eu tenho um espelho pequeno assim no meu consultório, que a pessoa quando tem muita dificuldade, às vezes eu mostro. E não tem Eu acho que as problema, coisas né? não Mas são assim, absolutas e definidas, porque tem algumas pessoas que realmente precisam olhar. Elas às vezes têm a visão, mas não fazem também tão bom uso disso, né? Então a gente também pode, em algum exatamente. momento, usar a visão até para acelerar um processo, usar um espelho para acelerar algum processo. Exatamente, Tudo bem, exatamente. né, Que às Sônia? vezes precisa para adiantar um pouquinho, porque senão a Precisa. pessoa vai ficar 10 anos para compreender, É, não dá, né? A é. gente, assim, acho que é refrio de essas pequenas adaptações, eu não me sinto, né? A Ângela leu aquele primeiro parágrafo que eu gostei muito, né? Que eu gosto muito da Henri Frio, dizendo que, né, isso não é um manual, isso é para vocês evoluírem. Eu acho que isso faz parte, a gente está no século XXI, Sim, entendeu? sim. Não dá para esperar que a pessoa demore 10 anos para perceber que o joelho dela está rodado para dentro, entendeu? Então, Uhum. mas isso não, assim, Não não tira a foge ao fidelidade. Não. espírito do trabalho e a pedagogia. E a outra questão também é, durante a execução do movimento, estar prestando atenção, né? É Atenta. importantíssima, Uhum. né? Não fazer aquele movimento mecânico. Por isso que não dá para fazer ginástica holística conversando, todo mundo quietinho ali, concentração total, Uhum. né? Quando às vezes as pessoas me falam que fazem algumas aulas, assim, Pilates, que eu gosto muito, que é legal, mas que, né, estou reeducando minha postura, e a pessoa ficou conversando a aula inteira. De verdade, não fez nada, entendeu? Fez exercício, mas, né, não, assim, para a gente conseguir, né, transformar todo o ato motor, tem que ser um movimento ativo, é claro, e é claro que o movimento ativo já vai ter mais efeito que o passivo, mas especialmente trabalhando dessa maneira, né? Estimulando a qualidade do movimento, estimulando por esse lado Da das nossas consciência, do sensibilidades. estar presente em Isso, si, né? exatamente, porque aí prestando atenção, estimulando essas sensibilidades, você vai, né, ter o controle do movimento e aos pouquinhos isso vai mudando. Eu mesma, bom, eu vejo isso nos pacientes, acho super bonito, adoro ver isso, quando a pessoa que tinha aquele ombro assim já, assim, enfim, já conseguiu, né, abaixar o ombro e aí percebe que agora está confortável desse jeito. Uhum. Então, assim, eu vejo que a ginástica mas, enfim, tem esse lado, né, do movimento ativo. É porque você falou para eu falar do terapêutico, né, que eu queria defender aqui. E quando você também fala disso, Sônia, eu lembro que você colocou também que existe um tempo também para mudança, né? Então a gente não trabalha com algo que é fast health, né? Não, a gente trabalha Exatamente, no momento exatamente, de fast Fred. food, no momento de rápido em tudo, o nosso momento é slow health. É uma, é uma Exatamente. conquista, é dia a dia, pode ser que aquela pessoa conquiste o que é necessário e pode ser que aquilo demore e até ela nem conquiste. Né? Então, achei interessante você falar isso, que até foi uma experiência sua pessoal, no teu corpo, que você experimentou no segundo ano. Só uma mudança concreta mesmo nas tuas questões de percepção que você comentou, né, da tua formação. Sim, sim. Né, o terapeuta, o professor, enfim, a gente só faz o estímulo, né? É um trabalho também que é difícil um pouco fazer pesquisa, eu acho legal, mas assim, porque é muito subjetivo, né? Uhum. Depende muito, nós damos só os instrumentos, mas o trabalho é, como dizer, ativo, né? Então, assim, aliás, é um dos objetivos que eu trabalho hoje, né,
com um grupo, tanto no serviço público, que eu gosto de fazer, no consultório, que, assim, os objetivos, né? Assim, só rapidamente, eu depois que voltei, aí, né, larguei a saúde pública e tal, e fiz medicina física, me especializei em reabilitação. E aí me interessei por clínica de dor, e por conta disso, eu né, tenho meu lado medicina social, voltei para o serviço público, mas né, o que isso tem a ver com ginástica holística? É porque eu me deparei com pessoas gravemente disfuncionais, né? Tanto de dor crônica, trabalhei no Hospital de Referência de Ortopedia aqui do Rio, e trabalho no Hospital de Referência aqui federal, agora com reumato. Então, aí eu me deparei com essas pessoas, né, muito handicapées, né, muito debilitadas, muito disfuncionais. Falei, tem que botar ginástica holística aí, né? Inclusive, Bom, a enfim, Tiene está comentando que ela se sente sortuda em dividir com você alguns clientes, que você é uma ótima médica que sabe, com um saber tão precioso. A gente tem que partilhar, porque Tiene é especial para a gente também, né? Olha também tenho aí. muita sorte de partilhar meus pacientes com Tiene, que é especial. Tiene aqui, eu moro no Rio, Tiene em Niterói, todo mundo meu de Niterói, eu converso com Tiene, peço para Tiene cuidar e ficamos trocando figurinhas. Isso também é muito precioso, né? É claro que eu não trabalho sozinha, é impossível. Uhum. Então, né, milhares de pessoas, aprendi, aprendo e trabalho com fisioterapeutas, né? A ginástica holística, eu vou defender aqui minha tese terapêutica, mas é claro que esses pacientes muito comprometidos, eles não vão ter só esse tratamento. Terapia manual também, eu nunca deixei aquele outro pilar né, das cadeias, terapia manual. Enfim, normalmente não sou eu que faço, mas né, encaminho aí para minha rede. Tem uma Uhum. fisioterapeuta no meu consultório, Ana Carolina, não sei se ela está aqui com a gente, uma querida, maravilhosa, faz um trabalho, uma terapia manual maravilhosa. Então, assim, reabilitação a gente trabalha agregando, né? Agregando saberes, conhecimentos, instintos. Então, claro que a ginástica holística eu não coloco como único tratamento disso tudo, mas Sim. quando o paciente já tem capacidade para se movimentar um pouquinho, para deitar no chão, né? Porque tem que ser no chão. Tudo bem, os piores eu começo na maca, não tem problema não, mas fazer o grupo. Enfim, como a gente faz uma reorganização das nossas redes neuronais, do nosso padrão, isso tem um efeito neuromodulador, né? A dor crônica ela causa uma disfunção importante do movimento, então é Uhum. importante você reeducar. Inclusive, isso não é nem dito por mim, eu já encontrei isso na literatura há bem uns 10 anos, não fala de ginástica holística, mas recomendando também que se faça trabalhos que estimulem a percepção, a consciência corporal. Então, o que eu acho bonito também é que 30 anos depois, essa ideia de face, as cadeias musculares, faciais, já não, é uma coisa agora que já é aceita, né? Já é Sim. preconizada, até pela medicina, porque o médico, em geral, não se interessa muito por isso, por conta de dor, né? Então, o médico já está entendendo que tem fáscia, tem cadeia muscular, Uhum. né? Mas vamos voltar ali, eu estava Porque eu defendendo. achei, eu achei bárbaro quando você, olha, esquece o movimento, tá? O movimento da Sônia vai ficar de videozinho depois que eu não vou deixar ela não falar. Você tem que passar esse conhecimento bárbaro que você tem. Então eu acho bárbaro quando você faz esse link dentro da tua vasta experiência que você atua agora dentro das espondiloartroses. E ao ter o teu xodó de trabalho, que você tem um afeto enorme trabalhando com esses seus clientes, e você coloca o movimento como um neuromodulador, né? Claro, sem tirar o anti-inflamatório, que às vezes se faz necessário, sem tirar algumas técnicas outras, mas eu achei bárbaro quando você faz essa visão. Então, continua aí falando desse teu olhar aí, dentro dessa tua prática. Vai lá. Olha eu, ó. Bom, então é assim, né? Seja em relação à dor crônica, né? Enfim, já está até descrito na literatura que realmente a gente vê, né, como é importante, né? E então as espondiloartrites, né? Que é bem bacana esse trabalho. Eu trabalho no Hospital Federal aqui do Rio, que é hospital de alta complexidade, né? Doença grave. E, enfim, acabei ajudando a reumatologia com os residentes, né, com a residência, por conta de reabilitação, e me deparei
né? Que enfim, claro que já tinha atendido paciente, mas quando a gente fica no ambulatório de especialidade, você vê aquilo, né? Uma vez por semana, trocentas pessoas. Aí me deparei com aquele grupo de pacientes, espondiloartrite. Né? É um conjunto de doenças autoimunes, inflamatórias, e cuja, né, doença mais conhecida é a espondilite anquilosante, que é uma catástrofe, né? Acomete pessoas jovens e inflama as sacroiliacas, a coluna, e essa inflamação vai calcificando e a pessoa perde o movimento. Além de poder dar artrite periférica, inflamação nas ênteses, na entesite, muita dor. Então, eu me deparei com pessoas que tinham uma restrição bárbara de mobilidade e dor, né? Muitos deles, além da dor por toda essa questão, ainda tem fibromialgia junto associado. Claro que todos são medicados, né? O serviço de reumatologia lá no hospital é maravilhoso, o Dr. Mauro Goldfarb, é o chefe. Não dá para não medicar. Enfim, até quando o paciente não pode medicar, pedem para eu tratar para ver se ele aguenta sem remédio. Mas assim, é medicado. E aí eu resolvi criar, bom, enfim, serviço público, eu sempre adorava criar grupos de reabilitação quando eu podia, fiz alguma coisa, com outros objetivos também, né, de trabalhar em formação, mas enfim, claro que eu coloquei a ginástica holística para eles, né, resumidamente, aqui minha parte do movimento, e foi bárbaro, assim, eu já estou há 5 anos com eles, né? Foi um grupo, começou pequenininho, eram 3, aí aumentou, foi. Eu parei um tempo porque não tinha lugar, aí o próprio chefe da reumatologia veio pedir para eu voltar. Então, assim, é muito legal. É claro que a gente põe 1000 almofadas, adaptações, mas então a ginástica holística, eu uso basicamente a ginástica holística, né? Com algumas adaptações, com essas coisas, né? Para a gente agilizar informações. E é muito bonitinho, que aí quando a gente vai fazer alguma parte assim de conversar, chama alguém para falar de alimentação, aí todo mundo senta nos isquios ou senta na bola, a paciente baixinha fez um banquinho para ela levar e apoiar o pé. Então eu fico feliz assim que, né, quando tudo começou, eu era meio louca, né? Que é isso? Pisar numa bolinha. E como assim, a gente vê que tudo tem um sentido, né? Sim. Assim, eu fiquei muito. E como é que eu consegui, assim, como é que é legal aplicar também essas coisas em pessoas que, não dá para fazer, dá para fazer. Doutora, mas eu vou deitar no chão, não levanto. Vai levantar sim. Vai capacitando o indivíduo, né? Que é aquilo que você comentou também, né, Sônia? Assim, diante das dores, dessas queixas, o quanto esses pacientes são perseguidos por uma cinesiofobia, um medo de se mover mesmo, um medo de ir para o chão, um medo de fazer qualquer coisa. E o quanto os recursos da GH favorecem a esse trabalho contra essa dor, contra esse medo de se mover, né? Com certeza. Eu acho que é o start, né? É o que eu ia, que assim, coloco assim como os objetivos, né, do trabalho, é isso, é primeiro o paciente sair daquela posição de paciente mesmo e tomar uma atitude ativa, né, diante do seu problema, do seu tratamento, ativa diante da vida, é muito fácil alguém cuidando da gente, que tem a ver com o conceito de psicanálise também, né, da gente se responsabilizar, não achar que está tudo errado na minha vida, porque alguém está fazendo alguma coisa ruim comigo. Então, essa questão, né, da gente trazer a pessoa, né, de uma maneira ativa para o seu, isso é muito importante. Vejo isso, óbvio, no consultório, mas no serviço público, isso assim, salta aos olhos. Aí, no serviço público, a informação também, né, porque eles têm pouca. Comentei com o Josete rapidinho, que os pacientes ouvem todo dia, toda semana, que eles têm sucroileite. Eles não fazem ideia do que seja isso. Então vamos explicar, então, assim, né? Tudo bem explicar numa aula de ginástica holística, tudo bem pegar o esqueleto, tudo bem pegar um atlas de anatomia e mostrar, né, Sônia? Exatamente, não tem problema nenhum, não vai dar, só vai ajudar. E aí a gente lembrou do esqueletinho que Marijô tinha lá, dos posts que ela tinha na sala dela. Exatamente. Não é nenhum pecado. Acho que o pecado é você fazer numa sala cheia de espelho, todo mundo te imitando. Aí tudo Aí bem, sim. né? Mas levando. Bom, mas então, é tornar a pessoa ativa no seu tratamento, a questão da informação e as que eu chamo das estratégias de enfrentamento da dor, que são bem isso legais. é bárbaro. Nossos pacientes, quem faz grupo com a gente há muito tempo,
né? Vocês todas devem ter, as pessoas têm em casa bolinhas, tapetinho, então já sabe, doeu, eu passo bolinha, respiro, deito no macarrão, Uhum. enfim, isso é muito legal. No hospital isso é genial, porque as pessoas quase não têm acesso, né? O paciente do consultório liga, né? Tô com dor. No serviço público é mais complicado, apesar que eu dou meu telefone, mas é o serviço público também. Mas, E enfim, é muito ontem, legal essas Sônia, estratégias. ontem eu escutei essa tua fala que eu achei bárbara, estratégias de enfrentamento. E ontem, Enfrentamento da dor, de é. enfrentamento da dor. E ontem eu escutei uma psicóloga falando que são os instrumentos recursantes que a gente tem. Então, são também Isso, instrumentos de é, recurso para as nossas isso. dores. E quais são esses instrumentos? A gente ter isso na mão nos empodera diante das nossas questões de patologias, de doença, de dores que a gente tem. O quanto isso nos deixa poderoso quando a gente tem algo na mão que a gente pode enfrentar aquilo que a gente tem que não é tão bom em nós. Cortou um pouquinho, peraí, repete o finalzinho, Cortou um José. pouquinho. O Ter finalzinho. isso na mão é muito precioso, porque nos deixa com essa autonomia que você falou, né? Com esse poder contra uma etiqueta que a gente tem, as nossas questões de dores que a gente tem recursos na nossa mão. E os Com movimentos da GH, certeza, as bolinhas da GH são isso. Eu achei lindo esse teu são, olhar. não, um recurso maravilhoso, é isso mesmo, um recurso. Então, assim, tanto no hospital quanto no meu consultório, que eu fui para o hospital, mas nunca larguei meu consultório, eu sempre ficava dividida, né? Sim. Fico, né? Enfim, esse é o meu objetivo, porque a pessoa vai uma vez por semana no meu consultório, no caso do grupo, né? Uhum. E há estímulo também para praticar atividade física, né? Outra coisa importante, tanto para, enfim, para os doentes crônicos, que é recomendado, a gente sabe, atividade física, né? Feitos, e enfim, né? Neuromoduladores, enfim, para reumatologia, é muito importante fazer atividade física, porque, novidade de algum tempo já, o efeito também anti-inflamatório da atividade física. Né? Uhum. Uhum. Então, também outra que a ginástica holística, que, né, esse trabalho proporciona, é a gente proporcionar aos pacientes a capacidade de se movimentar, né, de partir para uma atividade física, para um outro trabalho de fortalecimento, que a ginástica holística é maravilhosa, mas a parte tônica, né, a gente precisa fortalecer os nossos músculos Sim, também, sim, sim. né, é importante. Então, eu acho que é um preparo. Meus pacientes, assim, como a gente vai mudando o padrão e vai controlando, você vai saber fazer tudo, só estar sentada nos is, contrair, não botar peso demais. Eu brinco, eu e o Josete conversei com o Josete, só não libero o crossfit, aí também é demais, para minha cabeça. Mas, Aí também mas, não. Mas mas dançar, outro. musculação, né? Isso, que é importante também, né? A gente sabe que o movimento é importante, Beach então tênis eu que acho tá que na moda. isso, que a pessoa gostar, O que que a gente tem que gostar. fazer o que Isso é a gente gosta. importante. Isso é É. importante também. Eu não acho que nada faça mal, não. Acho que exercício é sempre bom. Vai fazer mal se fizer alguma bobagem, né? Uhum, Mas então, uhum. assim, prepara o paciente. Acho que foi Maria Emília que comentou que ela atendia muita gente sedentária, que fazia exercício porque precisava e toda machucada. É exatamente isso. Eu também vejo isso no meu consultório todo dia, Uhum. mesmo quem já. Então, assim, esse trabalho permite que a gente prepare as pessoas para que elas possam praticar atividade física também, né? Que é Uhum. muito importante. Não Uhum. só. Uhum. Então, assim, são tantos benefícios, né? Ó, que gostoso, né? A gente poder aí contar com uma ferramenta que nos capacita para entrar em todas essas áreas aí que você falou, mas eu também acredito que não é a única, a gente tem muitos outros métodos também, que trazem também bons resultados, que trazem, né? E em algum momento aquele paciente vem para GH, em outro momento ele vai para o Feldenkrais, em outro momento ele vai para a eutonia, em outro momento também é importante você se permitir experimentar novos caminhos. Tudo bem também, né, Sônia? Sim, claro, com certeza, com certeza.
o que a gente conversou. Nem todo mundo também vai precisar fazer um trabalho tão longo, não sei, né? Acho que é isso que a gente, enfim, né? Talvez não seja, enfim, né? Um trabalho assim, agora você me enrolou. Olha só, a Helena disse, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, estimula a qualidade e a economia. E é isso mesmo, a gente buscar uma qualidade de movimento e uma economia no gesto que te capacite a encontrar principalmente o seu equilíbrio interno e externo, né? Essa busca aí também que você coloca mesmo, né? Que toda a prática da GH também, todo esse recurso que ela é, também no lado emocional, né? Esse equilíbrio que a dor, os teus pacientes com muita queixa, também tem esse lado um pouquinho depressivo, né, Sônia? E o quanto esse trabalho também pode favorecer essa melhora psíquica, né? Sim, com certeza, né? Mesmo porque vai possibilitar que a pessoa melhore, né, se movimente, perca o medo de se mexer, isso tem efeitos incríveis, né, no psiquismo. Mas, enfim, o que eu me enrolei é que é um trabalho que demanda assim, muita atenção. Não sei se é para todo mundo, né, para fazer a vida inteira. Sim, acho que isso varia, né, bastante. Tudo bem. Nossa, foi demais. Olha só. A gente tem tempo ainda? Eu tô perdida A gente aqui. tem 4 minutinhos ainda. 4 minutos? Deixa eu pensar aqui o que eu não falei. O que você Que eu falou, eu queria não vou falar falar. o movimento, eu vou deixar Deixa eu me lembrar depois que aqui. você me conduziu, eu vou fazer o videozinho. E Deixa eu a gente pensar conseguiu aqui. abordar bastante. Acho que fomos, né? Deixa Veja eu se comentar você uma quer coisa falar. aqui de Marrijô que eu não comentei, uma coisa bem legal que você me perguntou quando a gente conversou, né, no telefone, se a gente tinha conhecido a Frio. Eu já até falei, não, ela tinha morrido, mas você me corrigiu, ela não tinha morrido, não tinha falecido ainda. Mas a Marrijô, a minha impressão é que eu conheci a Ehrenfried, a Madame Ehrenfried, porque a Marrijô, ela transmitiu tanto o trabalho quanto enfim, a pessoa da Madame Renfried. Então, me lembrei disso depois que a gente conversou, José, que a impressão que eu tive é que, enfim, acho que conheci Madame Renfried, mas não a conheci, né? Que E bonito outra coisa isso. também, outra coisa legal também é que eu aqui falei do lado terapêutico, porque eu sou médica, né? Claro que eu vou puxar por esse lado, vou querer entender tudo e uso. E não acho que eu não teria trabalhado com reabilitação musculoesquelética se eu não tivesse partido disso, porque naquela época a reabilitação musculoesquelética era uma coisa completamente sem graça, nos aparelhos, né? Gente, me perdi, porque eu estava falando disso. Eu vou Tá, aproveitar já e você vai sei. lembrar. Das funções da Lembrou? ginástica holística, rapidinho, lembrei. Mas a ginástica holística ela é um trabalho de reeducação somática, então ele é usado, né? Assim, a gente já viu aqui a Joyce para artes, enfim, a gente pode ter milhares de derivações, né? Uma outra coisa que é muito bonita também, né? Que eu acho, Tem um né? trabalho na A gente França com músicos que é muito bárbara também. Olha, nós vamos encerrar, porque ela corta antes de 2 minutos, ela fala 2 minutos, mais corta. Eu vou aproveitar o teu gancho. Quando você fala que a Mary Jo fez você conhecer a Renfried pela fala dela, o intuito do livro é esse. Que as pessoas que leiam o livro possam conhecer a Mary Jo que nós conhecemos. E eu acho que isso é possível através da leitura, não é? Desse livro? Eu acho que a gente passa ali, Mary Jo. Não, passa, é verdade. Não, Marrijô sim, Marrijô, tá pensando em Renfried. Tem razão, Livro é desculpa. passar a Não, Marrijô. com Vou certeza, aproveitar a com tua fala. certeza. Com Sônia, certeza. Aliás, a Lucy me lembrou Marrijô ontem. Muito. muito. Olha, vai cortar, eu não quero te cortar sem me dizer tchau. Muito obrigada. Eu tenho certeza que tudo que você falou foi assim demais. Gratidão. Ai, que bom. Eu que agradeço, estou muito feliz com esse encontro. Obrigada por todos que estão aqui, que nos escutaram. Sônia é preciosa, um conhecimento vastíssimo, a fisiatra 10 para ir no Rio de Janeiro.
Obrigada por todos que estão aqui, né, Perfeito. Sônia? Sim, com certeza. Gratidão. Obrigada. Obrigada a todas. Gratidão. Fiquei muito feliz, Josete. Vamos Gratidão. levar. A gente se vê. Espero que você. Isto. Beijo. Obrigada aí a todo Beijo. mundo. Tchau. Beijo.